Outro tema que a gente trouxe, só para relembrar, algumas questões que todo mundo acho que deve lembrar das regras, mas eu coloquei porque ele fala de uma adição e exclusão se você não utilizar os critérios que estão definidos já na lei anterior, né? Então, a lei 12.973, quem não lembra aqui como que a gente tratava os contratos de longo prazo, né? Tínhamos duas regras, não é isso? Duas regras. Ou pelo custo incorrido contábil, ou pelo avanço físico da obra, do contrato, né? Percentual lá completado do contrato de acordo com o avanço físico. No Brasil, eu me lembro muito bem que quando eu fazia relatórios de moeda estrangeira, que a gente reportava para fora, no Brasil se contabilizava pelo custo incorrido contábil. Por quê? Isso gerava uma postergação do imposto de renda e da contribuição social, porque normalmente pelo custo incorrido contábil, o custo considerado na contabilidade, em função dos adiantamentos, que também são de longo prazo, parcelados, ele era menor do que o custo, né, incorrido com base no avanço físico, né? Então isso, não que a empresa deixasse de pagar todo o imposto, no final o imposto ia ser pago todo sobre o valor do contrato. Só que havia uma postergação, e essa postergação era ganho de caixa, porque deixava de desembolsar, e isso para as empresas um pouco descapitalizadas, isso ajudava para caramba. E na contabilidade internacional, na época, isso gerava uma diferença temporal, que era tratado depois de imposto de renda diferido, etc, tal, que não é assunto hoje para nós tratarmos aqui, que é uma outra questão. Mas esses são os dois critérios. Então, interessante, veja lá, qualquer critério distinto desses daqui, que continuam valendo, né, que é o parágrafo 1º do artigo 10 do Decreto-Lei 1598 de 77, deverá ser adicionado ou excluído por ocasião da apuração do lucro real. Então, se você tiver na tua escrituração contábil diferente, qualquer coisa distinta desses dois critérios que ainda estão válidos, deverá ser adicionado ou excluído. Um outro assunto que a gente achou interessante foi o teste de recuperabilidade, o impairment. Então a lei diz assim: poderá reconhecer na apuração do lucro real somente os valores contabilizados como redução ao valor recuperável de ativos que não tenham sido objeto de reversão. Quando a gente faz lá, faz o cálculo e contabiliza lá uma perda estimada, né, para a recuperabilidade dos ativos, se depois houver qualquer reversão, então o que ele está falando é o seguinte: se você reverteu, vale o valor líquido, ou seja, o que foi revertido não está valendo. E isso se reporta à época lá da contabilização da perda. Quando? Quando ocorrer a alienação ou a baixa, é que você vai poder reconhecer isso tributariamente. Quando se tratar de alienação ou baixa de ativo que compõe uma unidade geradora de caixa, o valor a ser reconhecido será proporcional entre o seu valor, né, e o total da unidade geradora de caixa. Porque você pode calcular, não especificamente por bens, isso daí, em IFRS a gente já comentou, o Laudelino fala isso sempre nos cursos dele, né? Você pode fazer bem por bem, os bens que são cabíveis desse cálculo e o reconhecimento dessa perda estimada, mas você também, em função de alguma dificuldade que a empresa tiver, você pode também calcular essa perda por recuperabilidade em função, né, de uma unidade geradora de caixa. E se você tiver assim contabilizado, obviamente vai estar em subconta, você tem que cuidar então com esse aspecto. A proporcionalidade você vai ter que cuidar do bem específico que está sendo considerado. Outro tema interessante que a lei traz é a questão da depreciação. Exclusão já no e-LALUR, no LALUR eletrônico. Não é permitida a contabilização de cotas de depreciação com base em taxas fiscais. Vírgula. Vamos botar uma vírgula aqui, porque é o seguinte. Depende de que maneira, que controle, que relatório você tem dessas taxas que foram calculadas. Se você tiver um laudo interno, simplesmente, de forma simples, feita pelo próprio empresário, que não é exigido pelo IFRS, né, mas
empresas especializadas, ou 3 peritos, uma empresa especializada, ou 3 peritos. Né? Então, se faz lá um laudo meia boca, então precisa tomar cuidado, né? Porque você teria, para efeitos fiscais, usar a taxa informada pelo fisco. Contabilmente, jamais. Contabilmente, jamais. Né? Agora, se você tiver um laudo bem elaborado, e depois mais na frente eu vou estar aqui lembrando para vocês, que agora uma outra novidade também é a questão do laudo técnico, que tem uma novidade aí que eu já vou mostrar lá para vocês. Será dedutível a quota de depreciação determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição. Então, você vai pegar ou a taxa fiscal, para efeitos fiscais, ou a taxa através de um laudo que você calculou, se é de confiança, em cima do valor de aquisição, para efeitos fiscais. Porque para efeitos societários, nós sabemos que não pode utilizar a taxa fiscal, será utilizada uma taxa calculada de acordo com a vida útil, né, do bem, a nova taxa calculada de acordo com a nova vida útil do bem, com base no valor total, inclusive sobre o custo atribuído que foi reconhecido, a mais-valia, se assim você reconheceu, e está presente nesse laudo. Mas teria que estar presente no laudo, tanto a mais-valia, o custo atribuído, calculado, e as novas taxas de acordo com as novas vidas úteis. Ok? Caso a quota de depreciação contabilizada seja menor do que aquela da aplicação da taxa sobre o custo de aquisição, a diferença ela poderá ser excluída. Cuidar pelo seguinte, é que nem na depreciação acelerada. Né? Se eu estou na contabilidade com valor, uma cota de depreciação menor, e eu fiscalmente posso excluir algo mais, porque a taxa fiscal ou a taxa calculada sobre o valor de aquisição é maior, eu estou excluindo um valor maior de depreciação do que eu tenho na contabilidade societária, é óbvio que eu tenho que cuidar que a hora que atingir 100%, eu não posso mais considerar, eu vou ter que passar a adicionar aquela despesa de depreciação acima daquela depreciação que eu vinha contabilizando. Okay?